Meu nome é Pedro Henrique. Mais uma vez iremos estudar sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 12ª parte. Vamos estudar a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras, aqui no Velho Testamento, também citando, no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 12, mais uma vez falando do caráter do Senhor Jesus. Desta vez já estamos na 12ª parte. Aqui, o profeta Isaías, profetizando da vida do Senhor Jesus Cristo, como ele vinha, como eram as suas obras, o seu caráter, o seu modo de vida, o seu procedimento externo e a sua condição interior. Então aqui, nesses 12 versículos do capítulo 53 do livro de Isaías, lá no Velho Testamento, já fala sobre a vida e o caráter do Senhor Jesus Cristo, o Messias que veio. E essa palavra é muito importante. Infelizmente, os judeus não deram valor, não creram, não meditaram e não compreenderam a riqueza desses 12 versículos do capítulo 53 do livro de Isaías, que está lá também no Velho Testamento, em outras palavras também, no livro e na Bíblia judaica está lá esses versículos, e eles cegamente, sem entendimento, sem compreensão, ainda não conseguiram ver o Senhor Jesus através dessas maravilhosas palavras, falando aqui a revelação de como vinha o Messias. Voltando para o versículo 1, o escritor, o irmão Isaías, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor?
Aqui é uma pergunta, né, que Isaías faz lá para os judeus e pergunta, em outras palavras, né? Quando o Senhor Jesus Cristo vier, que nessa condição aqui, hoje, nos dias de hoje, ele já veio, né? Foi a sua primeira vinda, né? Mas ele está perguntando e dizendo quem vai dar crédito, né, à pregação do Senhor Jesus Cristo. E a quem foi revelado, né, o braço, ou quem teve o privilégio de receber a revelação do Senhor, né? Então, essas duas perguntas deixam já uma clareza muito grande aqui, né? Em outras palavras, eu já pergunto também a vocês e deixo no ar, né? Quem deu crédito à nossa pregação, né? Infelizmente, a maioria do povo que seguiu o Senhor Jesus só seguia ele no objetivo de duas coisas, né? No objetivo de alimento, de comida, né? E no objetivo também de cura. A maioria, né, das pregações, dos sermões, né, das pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus ali nos seus sermões, nas suas profecias, na sua pregação, né? Era muita gente. Várias pregações de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas, de 8.000 pessoas e até mais, né? Mas a minoria, né? Ali no livro de Atos só sobrou ali 120 pessoas que verdadeiramente deram crédito àquela pregação, que deram ali por responsabilidade, né? Que não estavam ali atrás do Messias por causa de pão, nem de cura física, né? Ali só sobrou 120 pessoas daquelas grandes pregações e grandes sermões que o Senhor Jesus fez, né? E aqui o irmão Isaías faz uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação, né? Quem deu crédito verdadeiramente à pregação do Senhor Jesus, né? A pregação do Senhor Jesus, o objetivo principal não é pão, não é nada material, né? E também não é cura física. O objetivo principal é falando da salvação eterna e falando da cura espiritual, né? Do espírito do homem, da vida do homem aqui na terra, né? Então a maioria das pessoas não deu crédito a essa pregação e também não vai dar crédito a maioria à pregação dos servos de Deus desses últimos dias, né? Desse tempo difícil em que estamos vivendo. E diz mais, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ou em outras palavras, a quem foi revelado, né? Os mistérios de Deus, né? Tanto no passado como agora no presente, né? Foi revelado aos pequeninos, como diz na própria oração do Senhor Jesus, né? Aqueles que estão lutando para viver uma vida de menor, né? Lutando para viver uma vida de humildade, de simplicidade, lutando para não se apresentarem, para não dizer o que é, o que tem, nem o que pode. E essas pessoas, né, que estão carregando a verdadeira cruz, vai ser revelado a esses o reino de Deus. Vai ser revelado a esses, né, o braço do Senhor. Então, e a quem se manifestou o braço do Senhor? A essas pessoas que estão procurando viver uma vida de últimos lugares, é que vai ser e que foi revelado tanto no passado, desde o Velho Testamento, como agora, no presente e também no futuro. O versículo 2 diz o seguinte, porque foi subindo como renovo perante ele. Não tinha, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que o desejasse. O versículo 2 já é uma profecia aqui revelada ao irmão Isaías, né? Falando de como seria o caráter, como seria a vida do Messias que estava para vir aqui nessa condição, nesse tempo, né? Como ele ia vir interiormente, né? Os seus objetivos e também exteriormente. Aqui está dizendo que foi subindo como renovo perante ele. Então, o crescimento, né? A revelação, desde criança até adulto da vida do Senhor Jesus foi como renovo, foi renovando ali a condição espiritual do Senhor Jesus. E diz, esse renovo foi como raiz de uma terra seca.
Quando a gente se depara ali com a vegetação de sertão, aqui na minha região, né, a uns 15 quilômetros daqui já é uma região sertaneja, uma região de vegetação de sertão. Então dá para observar já por aqui, quem vai para um sertão, né, como é uma raiz de uma terra seca. Uma raiz de uma terra seca, ele não tem beleza nem formosura. Muita gente, a maioria das pessoas, né, do sertão, e ali quando está vivenciando o verão, por exemplo, e aquela raiz daquela árvore seca, né, e tá ali sem irrigação, tá ali sem água, ela não tem aparência nem formosura. Então está dizendo, como raiz de uma terra seca, assim vinha o Senhor Jesus, assim era a sua vida interior e a sua aparência exterior também, né, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Já está dizendo aqui. Então esse Jesus, né, bonito aí, do cabelo grande, dos olhos verdes, branco, todo bonitão, né? Isso é uma fábula, isso é uma mentira que criaram para as nossas vidas, né? Porque diz aqui que Jesus é como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Então, amados ouvintes, imagine aí, já dá para perceber, né, o caráter do Senhor Jesus, a simplicidade que vinha este homem, a humildade que ele vinha, né, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E a palavra diz, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, né? Então está dizendo aqui que o Senhor Jesus ele não tinha fisicamente uma boa aparência, como diz aí, como criaram as religiões mais antigas, né? Um Senhor Jesus bonito, um Senhor Jesus rico, um Senhor Jesus formoso. Tudo mentira para enganar os nossos olhos nesse show aí desta vida. E diz, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que o desejássemos. Então, era um homem comum, né? Era um homem simples, era um homem que não tinha aparência nem formosura para que a gente desejasse ele, né? Não tinha nada, não podia nada, né? Não comandava nada. Então, desse jeito foi que veio Deus, Filho homem sobre a terra, foi que se manifestou, né, o verdadeiro Messias, né? Era desprezado, o versículo 3 diz, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, né? Homens de dores. Então, hoje a ciência, né, ela fez aí uma manifestação, ela fez aí um caminho mais fácil para o homem percorrer nos trabalhos, no dia a dia. Mas aqui diz, né, que o Senhor Jesus ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Imagine um homem aí rejeitado. Por exemplo, hoje, né, as pessoas, as minorias, né, como tem aí até o dia das minorias hoje, né? Claro, hoje é um lobby, isso aí é um lobby, também não é para se dar muito crédito a esse lobby, mas verdadeiramente o homem, né, de cor escura, o homem moreno, por exemplo, né, o homem pobre, sem muita condição material, ou um homem que tem alguma deficiência física, né, ou algumas classes sociais hoje, nos nossos dias também são desprezados, né? Então, pode-se dizer que o Senhor Jesus era mais desprezado do que o pior dessas classes. A Bíblia está dizendo que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, né? Alguma interpretação diz experimentado nos trabalhos. Aqui diz experimentado nos sofrimentos. É a mesma coisa. Homens que o Senhor Jesus experimentou a rejeição desta vida, né? A rejeição social, né? Ele viveu uma vida desde o seu nascimento até a sua morte. Uma vida de rejeição social pelas classes sociais daquele tempo. Então esse verdadeiramente era o Messias, esse verdadeiramente era o Senhor Jesus Cristo, esse verdadeiramente, esse Deus, né, escolheu vir desta forma, como a gente já tem apresentado a vocês, né, do estudo primeiro até o estudo 12º, que é esse aqui, né? Uma vida de crucificação de ego, uma vida de crucificação de ser, né? De poder, de querer ser alguma coisa, uma vida de crucificação de soberba de vivência, de soberba interior. Esse verdadeiramente era o Senhor Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez aqui está se apresentando para nós nesse vídeo,
né, o caráter do Senhor Jesus, como ele vinha, como ele viveu, quais eram os seus objetivos aqui nesta vida e nesta terra. Então, diz, né, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos ou nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, né? Então não fizemos dele caso algum, né? Quando se apresenta hoje, né, uma autoridade, quando é apresentado para a gente hoje um homem rico, ou um homem que tem um bom conhecimento, ou uma faculdade boa, ou é um doutor, ou um mestre nas letras, né? Esse homem, ele não é comum de que os homens escondem o rosto, né? Não é, porque ali ele é o maior no meio daquele povo, ele é o melhor, porque aquele homem tem um conhecimento superior à maioria do povo. Mas o Senhor Jesus era comum de que os homens escondiam o rosto, era comum, né? Era um homem simples, era um homem humilde, era um homem comum, esconder o rosto dele, não dá valor, passar por ele ali e não dar essa valia toda que ele valia, né? Filho de um carpinteiro, filho de José e de Maria, não pode vir, né? Nada bom desse homem, né, que não tem cultura, que não tem estudo, que não é filho de um empresário, que não é filho de um doutor, que não é filho de um governador, por exemplo, né, mas filho de um carpinteiro. Não podia vir nada bom, né, para a maioria da sociedade. Mas a minoria compreendeu, né, que a revelação do Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus, né, está naquelas pessoas que vivem, né, que está procurando viver interiormente e exteriormente uma vida de humildade, né, que não está fazendo questão por nada aqui deste mundo e desta terra. Então era comum os homens esconder o rosto do Messias, né? E a Bíblia diz, né, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse verdadeiramente está mostrando mais uma vez para nós as suas características e quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, né? O Salvador da humanidade. O versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade ele tomou? Será que foi a enfermidade física que o Senhor Jesus tomou, né? Por exemplo, uma cura de um câncer, uma cura de uma AIDS, uma cura de qualquer enfermidade, como estão pregando e ensinando por aí. Não, irmão, não foi essa enfermidade, né, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus veio tirar, né, veio carregar, porque senão nós seríamos imortal, né? Nós não estaríamos aqui para morrer fisicamente, mas ele tomou sobre si as enfermidades espirituais, os nossos pecados, né? Foi o que ele carregou, o que ele tomou sobre si, né? As nossas dificuldades espirituais, né? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si os nossos sofrimentos, né? Não tem homem que sofreu mais do que o Senhor Jesus, né? E experimentado tanto na labuta da vida, do trabalho material, né? Ele não foi um homem preguiçoso, um homem folgado, né? Não viveu de dízimos nem de oferta, mas viveu do suor do seu rosto, né? E diz aqui, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse foi o seu Jesus, foi moído ali, né? Deus quis moer, né? Deus se moeu a si próprio para dar entendimento, para que a gente pudesse compreender, para que a gente não viesse murmurar, né, a nossa condição de vida, por mais sofrimento que a gente passe, mas não venhamos a reclamar, né, de forma alguma, porque o Senhor Jesus, o seu sofrimento, os seus trabalhos, a sua condição foi muito maior do que o nosso sofrimento. Mais sofrimento iremos passar na grande tribulação, se for, né, este período que estamos. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então nós fomos sarados, irmão, porque o Senhor Jesus morreu por nós, né? Porque ele veio sofrer desde o seu nascimento até a sua
sua morte, né? Lá no Calvário, lá na caveira, lá morte de cruz, né? Então, a sua morte física veio nos mostrar o seu sofrimento, mas a sua morte espiritual, muito mais, né? O seu ego, as suas vaidades, né? A sua libertinagem veio ser crucificada ali, né? Na sua vida como criança, como jovem e como adulto, para mostrar a nós que nós também podemos, né? Crucificar, renunciar esse egoísmo, essa vaidade, esse mal que está dentro de nós. E diz mais, no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? O Senhor Deus fez cair sobre o Senhor Deus homem, né? Que é o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. Então, todo sofrimento de malignidade, todo mal, né? Toda abominação, toda rejeição, né? Tudo aquilo de ruim caiu sobre o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, né? E diz mais, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Então ele não murmurou, não reclamou da condição de mal que estava sobre ele por nossas causas, né? E a Bíblia diz, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então vamos, irmão, prestar atenção nessa passagem e ver aqui, né, quem verdadeiramente é o Senhor Jesus, o que estão nos ensinando nessa geração maligna e mentirosa, o que estão nos apresentando, né, um Senhor Jesus rico, um Senhor Jesus próspero, um Senhor Jesus que não traz sofrimento para ninguém, um Senhor Jesus, né, que só traz bênção material, mas um Senhor Jesus de mentira, né? Porque só por esses versículos nós já demos para perceber, né, que o Senhor Jesus e a sua condição, a sua vida foi uma vida de cruz, foi uma vida de sofrimento, foi uma vida, irmão, de simplicidade total, foi uma vida de humildade, né? Nos seus atos, nos seus procedimentos do seu dia a dia, no seu caráter interior, né? A sua condição aqui foi uma condição de sofrimento, né? Que Deus já botou para Ele mesmo viver isso aqui, para que pudesse, né, abrir a porta da salvação para nós. O que é a porta da salvação? A porta da salvação nada mais é a chave, a condição para as nossas vidas também viver essa simplicidade, também viver essa humildade, né? Também viver essa vida de renúncia de ego, renúncia de poder, renúncia de vaidade, renúncia de soberba. Então Deus, né, está nos capacitando através do seu Filho Jesus Cristo para que a gente também tenha a condição de ser o menor, a condição de lavar os pés dos nossos irmãos, a condição de amar verdadeiramente o nosso próximo, a condição de servir olhando olho a olho para os nossos irmãos e os nossos próximos. Estamos aqui, irmão, fomos capacitados, né, agora pelo Senhor Jesus Cristo para sermos soldado raso, né, para sermos servos dos servos nessa geração maligna e mentirosa, né? Então aqui diz no versículo 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, né? Qual é a idade do Senhor Jesus? A idade do Senhor Jesus fisicamente, como homem, a gente pode até dizer, né? Aproximadamente, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, morreu ali mais ou menos com 33 anos e meio de idade. Mas a sua idade espiritual, né, não se conta, porque ele é alfa e ômega, princípio e fim. Então, quem contará, como diz aqui, quem contará o tempo da sua vida? Ninguém, né? Porque ele é princípio e fim, alfa e ômega. E diz mais, porquanto foi cortado da terra dos viventes,
pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, né? Pela transgressão ali dos judeus, né? Pela transgressão ali dos irmãos do judaísmo, ele foi atingido. E também dos gentios que se incluiu depois, né? Mas ali era para que os judeus entendessem, né? Essa passagem de Isaías 53, do versículo 1 ao 12, é uma revelação extraordinária, né? Vindo da parte de Deus, que eu creio que nesses últimos dias, né? Aquelas duas testemunhas ali no espírito de Moisés, né? No espírito de Elias, que vão vir esses dois irmãos, né? Para pregar ali para os nossos irmãos judeus, lá em Jerusalém, nesse mesmo espírito de simplicidade, nesse mesmo espírito de humildade, esses irmãos vão se levantar nesses últimos dias para mostrar, né? Que o que os judeus estão ensinando, o que infelizmente o catolicismo romano está ensinando e o que infelizmente os nossos irmãos evangélicos estão ensinando, na maioria deles é tudo mentira, é tudo fábula, né? É tudo ensinamento contrário ao que Deus quer se revelar nesses últimos dias através dessa palavra, né? Eu creio que esses dois homens, né, vão se manifestar com o braço forte do Senhor para algumas escamas que estão nos olhos de algum cair nesses últimos dias. E diz aqui o versículo 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Esse verdadeiramente é e era o Senhor Jesus, nem houve engano na sua boca, né? Então o Senhor Jesus ali, Nicodemos, né? E José de Arimateia tiraram ali da cruz o corpo do Senhor Deus, né? Do Senhor Jesus e colocaram ali naquela sepultura de José, né? Uma sepultura preparada, uma sepultura vinda de um homem rico, de um senador. Ali foi colocado ali o seu Jesus, né? E aqui diz que puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, né? Então o seu Jesus, até ali o profeta Isaías já profetizava, né? Que o seu túmulo vinha de um homem rico, ali que pela sua misericórdia, né? Tanto Nicodemos como José de Arimateia receberam a revelação do Senhor Jesus Cristo. Aí diz mais, né? Que não houve engano na sua boca, não só na sua boca, como nos seus procedimentos, na sua vida, nos seus atos. Esse verdadeiramente é o Messias. Todavia o Senhor Deus, né, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, né? Isso tudo o seu Jesus sentiu, né? Depois da sua morte, ele viu ali que ele reinou sobre a morte, né? Que ele tomou as chaves ali da morte para verdadeiramente reinar muito em breve, né? O seu Jesus está reinando no milênio de Deus, no milênio do seu Jesus, né? E prosperará, né? Todo o seu sacrifício, toda a sua vida de renúncia, toda a sua morte ali, física e espiritual, vai ter validade, né? Quando começar verdadeiramente o seu reino. O versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Então, quando começar o milênio, eu creio que o seu Jesus ele vai completar esse versículo, ele vai ver verdadeiramente e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, da mesma forma, as nossas vidas, da mesma forma, aqueles que passarem pela grande tribulação vão ver, né, que o privilégio, vão ver, né, que não foi em vão, né, esse sacrifício, esse desejo de morrer espiritualmente e muitos até fisicamente pela vida do Senhor Jesus, né? Porque vão ver que os seus trabalhos, os seus sacrifícios vão ser recompensados por Deus. O versículo 12 diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, né? No milênio vai acontecer isso, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos
e intercedeu pelos transgressores, né? Então, tudo isso que o Senhor Jesus abriu essa porta, né, e fez pelas nossas vidas, aqueles, né, que têm como responsabilidade esse testemunho, essa palavra, e está também focando a sua vida em Deus, né, a sua vida em uma vida de simplicidade, de humildade, de menor aqui nesta terra, vai receber a recompensa de Deus, como o Senhor Jesus também vai, né? Então, irmãos, no capítulo 53, né, do livro de Isaías, do versículo 1 até o versículo 12, já está nos mostrando mais uma vez, né, o caráter do Senhor Jesus, a sua condição espiritual e física, né, o seu comportamento como homem, como Deus, né, as suas atitudes, né, a sua transformação de entendimento interior e de conduta exterior para com o nosso próximo aqui na terra, né? Mais uma vez também está nos alertando, né, da condição da vida eterna com Deus e da condição também da perdição eterna na outra vida, né? Então, mais uma vez, irmão, não como jugo, não como uma lei, né? Mas que a gente venha nos despertar, que a gente venha criar desejo verdadeiro dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, para cada dia mais a gente ter, né, o Senhor Jesus como exemplo de caminhada das nossas vidas aqui na terra, né? Então, mais uma vez, né, aqui lá no Velho Testamento, nos mostrando como ia vir o Messias, como ia vir o Senhor Jesus. Então não tem como, irmão, nos enganar, não tem como nos ludibriar, né? Não tem como os falsos profetas, né? Os falsos pastores, os falsos rabinos, os falsos bispos nos enganarem, porque a gente está, né, graças a Deus, com a revelação da vida do Senhor Jesus, e Ele está nos mostrando o verdadeiro evangelho para que a gente não se perca e venha verdadeiramente focar as nossas vidas nessa verdadeira luz, né? Então eu já agradeço, né, por vocês terem nos escutado as nossas vidas até este momento, né? E agradeço a todos também que vão nos escutar aí no gravado, né? E até o próximo vídeo.